Olá, esse vai ser mais um vídeo e hoje eu vou falar sobre os meus lidos de fevereiro. Basicamente, eu li cinco livros, quase 6, porém ele estava muito chato e eu não concluí até hoje. Hoje é dia 4 e eu já estou lendo outro e não terminei ele ainda porque ele é muito chato. Depois eu falo qual é. Depois eu falo pra vocês qual é o livro. Então hoje eu vou falar sobre esses 5 livros. Eu vou falar pra vocês o que eu achei de cada um deles. E também vou falar a nota que eu dei pra cada um. Voltamos com a iluminação ruim novamente, porque a minha única fonte de luz tá tampada. E hoje a iluminação tá horrível. Nesse horário, no caso, porque o sol está muito quente. Como sempre. Enfim. O primeiro livro que eu li, que eu inclusive falei sobre ele nos lidos de janeiro, foi Belladonna, que basicamente é uma menina que ela consegue meio que morrer, só que sem morrer de verdade, e aí ela consegue encontrar a morte. Só que tem um porém. Todo mundo da vida dela já morreu. E ela tem uma tia que é muito chata. E essa tia morre. Ela vai pra uma casa de uns parentes distantes dela, que a morte arrumou pra ela ir pra essa casa. E quando ela chega lá, tem alguns mistérios e tudo mais. E aí, ela começa a descobrir os mistérios e começa a se aproximar mais da família. O livro é legal, o plot é bem interessante. Apesar de eu ter descoberto ele bem facilmente, sem nem me esforçar. Só que o porém é que a leitura é muito arrastada. Eu passei 2 semanas pra terminar ele. Eu deveria ter terminado ele em janeiro, bem no meio de janeiro. Só que eu terminei no começo de fevereiro. Porque a leitura realmente é bem arrastada, apesar de o livro ser interessante. O segundo livro que eu li foi Under Your Scars, que basicamente é um dark romance que não foi traduzido ainda aqui pro Brasil. Só que eu tive acesso. E aí, basicamente, conta a história de uma menina que ela, morava sozinha nessa cidade. Ela tinha uns pais ricos e tudo mais, e ela foi morar sozinha nessa cidade, apesar das duras críticas do pai dela, porque o pai dela é um homem super preocupado, porque ele perdeu a esposa e a outra filha dele. Então ele perdeu a família, então ele ficou, muito machucado com isso. Ela vai morar nessa cidade, tudo bem, ela é pobre, apesar da família dela ter dinheiro. Aí ela passa necessidade, ela tá trabalhando em uma empresa. Esse livro foi o meu livro preferido do mês. Ela vai trabalhar na empresa, ela ganha mal. Ela é advogada, eu acho. Isso, ela é advogada. E aí, um dia quando ela tá voltando desse trabalho, homens querem sequestrar e abusar dela. E aí ela começa a correr. Só que nessa cidade também tem um serial killer, que ele mata uns homens maus. E aí o que acontece? Ele ouve ela gritando e ele mata esses homens. Só que ele começa meio que a stalkear e perseguir ela. E em contrapartida, o chefe dela começa a conhecer ela e gostar dela. Então ela tem esse chefe super poderoso, bilionário, rico, atrás dela. Esse serial killer atrás dela. Plot. No fim, eles são a mesma pessoa. Mas isso é super óbvio desde o começo do livro. Não tem a mínima chance de não ser ele. Só que ele tem dupla personalidade. Eu adorei o livro, muito interessante, muito engraçado. Ele é gigantesco, tem uns 800 páginas. Não gostei do plot final, porque é triste. Felizmente, eu dei 3,5 estrelas pro livro. Eu dei 2,5 estrelas pra Belladonna. Eu deveria ter dado mais do que 3,5 estrelas. Sim, porém, não sei, não chega a ser 4 estrelas. Mas o livro é super viciante. Eu li em 3 dias, foi em 3 dias, eu acho. Isso, foi em 3 dias, que tem até vlog aqui no canal, inclusive.
Eu gostei, bem interessante. Eu também li Delilah, que é uma novela, um livro curtinho sobre isso. Que aí, eles dois têm uma filha adotiva. E como eu falei, o final é ruim. E aí, ele tem essa filha adotiva e ela cresceu, tipo, super depressiva, pobre. Porque como descobriram de onde vinha toda a riqueza dele e tudo mais, aí congelaram os bens e ela super foi atormentada durante toda a vida dela por conta, né, do que os pais dela fizeram. Só que os pais dela eram boas pessoas, eles só eram meio perturbados, porque a vida deles foi muito sofrida, gente, o plot desse livro. Nossa, acho que eu vou contar, provavelmente vocês não vão ler, só que se vocês tiverem a oportunidade de ler, porque o livro é muito legal. O plot basicamente é o seguinte, é meio óbvio, o pai dela, os pais dele morreram. E um homem matou, e esse homem, ele caça, o esposo dela caça esse homem, até os dias de hoje, basicamente. E o que acontece? Esse cara é o pai da mulher que ele ama. E por que que ele matou os pais do rapaz? Porque o pai dele ficava atrás da mãe dela. Plot. Tem outras coisas de plot, só que, tipo, não tão grandes quanto este. Aí, depois, esse foi o mês do Dark Romance, basicamente. Eu li Obsession, que é sobre um serial killer, que basicamente, assim, ele matou muitas mulheres, ele era muito sádico, e aí ele tá pra morrer, como é que se chama? Ele tá com a pena de morte, e a morte dele já está agendada pra daqui a 6 meses. E aí o que acontece? Ele diz que vai contar toda a história dele pra uma jornalista, só que é para uma jornalista muito específica. Ele escolhe. E sabe o que aconteceu com essa jornalista? Ela foi abusada quando ela era criança pelos amigos do pai dela. E aí, meio que ele se apaixona. Gente, eu fiquei viciada nesse livro. O livro é péssimo, assim, porque a mulher, ela tenta, a autora, ele é bem famosinho no TikTok. Eu nunca tinha ouvido falar antes de começar a ler. Só que depois eu fui pesquisar e ele é bem famoso no TikTok. Gente, não, é absurdo. A autora tenta a todo momento romantizar esse cara, tipo, justificar porque ele foi abusado, não sexualmente pela mãe dele, mas, tipo, fisicamente, psicologicamente. Sexualmente também, só que era só quando ele era mais velho, o que é meio que um incesto com síndrome de Estocolmo, assim, muito pesado. Enfim, e aí a autora tenta romantizar ele, sendo que ele é um sádico do caramba. E eu não gostei do final porque eles têm final feliz. E realmente ele é só um doente mental mesmo. Ele não fez isso por conta do passado traumático dele. Aí a gente descobre também que a mocinha é uma sádica. Porém, ela tem os motivos dela. Só que ela se junta com ele, então não perdoei. Depois a gente tem uns refrescos, porque eu li Mr. Dalloway da Virginia Woolf. Não é tão refrescante assim, mas eu adorei. Eu passei muito tempo lendo esse livro, desde o ano passado, que eu tentei começar, só que eu não consegui. E aí, eu voltei e eu adorei Mr. Dalloway. Basicamente, é de uma mulher que a gente vai acompanhar o dia dela. E é muito doido, porque funciona com fluxo de consciência. Ou seja, a gente vai ver tudo que se passa na cabeça dela no dia e na cabeça de outras pessoas também que estão ao redor dela. É muito doido. E é muito incrível que a gente demora um pouquinho pra pegar o ritmo dos pensamentos, só que quando a gente pega o ritmo da história, é maravilhoso. Eu adorei o livro, muito bom. Basicamente, a gente vai acompanhar ela, que ela vai dar uma festa. E aí chega um amigo dela, que ela conhece desde a adolescência. Ele chega de viagem, eles vão conversar. E ela descobre que ele era apaixonado por ela. E aí
chega uma mulher, que ela meio que foi apaixonada por ela também, durante a adolescência. O livro é muito poético. Eu acho, assim, no final, você descobre que o livro ele fala muito sobre a morte, a beleza da morte, em que muitas vezes a morte é o escape para muitas pessoas. O livro é belíssimo. Tem vlog no canal e eu adorei esse vlog. E eu falo um pouquinho mais sobre o que eu achei, assim, da essência de Mr. Dalloway. Ah, eu esqueci de falar a minha nota de Obsession. Foi 2,5 estrelas também, porque o livro é horrível, mas ganhou essa nota, porque o livro é super rapidinho de ler, viciantíssimo, muito viciante. E eu dei 4 estrelas para Mr. Dalloway. A leitura é um pouco arrastada, mas a gente já sabe que a Virginia Woolf é assim. Eu adorei o livro, é muito melancólico, fala super sobre a vida. Eu fiquei apaixonada pelo livro. E é isso, no momento eu estou lendo Minha Culpa. E, nossa, eu esqueci o nome do outro livro. Nossa, eu não lembro o nome do outro livro que eu estou lendo. Nem, no momento não estou lembrando nem do que ele se trata. Mas Minha Culpa, basicamente, é do filme. E é aquele que me deixou de ressaca literária, porque ele é muito chato. Eu adoro os filmes, os 2 filmes, inclusive. Eu assisti o segundo que saiu e eu adorei. Todos os filmes, eu adoro todos os filmes. Aí eu pensei, que tal ler um livro? Eu acho que eu vou gostar muito e tudo mais. Só que eu estou odiando. Enfim, mas eu preciso terminar porque eu tô gravando o vlog pra ele. Vamos ver se até o final eu vou começar a gostar um pouquinho. Lembrei, eu estou lendo um livro que foi banido da Amazon. Ele é muito viciante, é meio problemático também da cabeça. É Sick Fucks. Eu vou colocar as capas de todos os livros aqui em alguns dos lados pra vocês meio que se localizarem. Eu estou adorando Sick Fucks porque, inclusive, o nome do livro é um trocadilho que a gente descobre durante a história. E esse livro é bem perturbadorzinho, viu? Mas esse foi o vídeo de hoje. Se você até assistiu até o final, muito obrigada. E não deixe de conferir os outros vídeos no canal, estou sempre postando. Se você gosta do estilo de livros que eu leio, é bem mesclado. Leio livros de qualidade, leio os livros de qualidade duvidosa e leio livros bem mais ou menos também. Gosto de muitos filmes e é isso. Um beijo e acompanhe para saber quais vão ser as minhas leituras desse mês de março. Beijo!